Oi, gente, estamos começando mais um episódio do Inspira, Não Pira. E hoje a gente vai falar sobre gestação e parto e as minhas convidadas são muito especiais. Antes da gente começar, eu quero agradecer os nossos parceiros, a Clínica Pele, Clínica de Dermatologia e Estética, super importante na gestação a gente manter esse autocuidado. A Prazer Grávida, que são as meninas aqui, as doulas. E também a Cleiciane, ela trabalha com taping. Então, as gestantes que estão assistindo a gente, o taping foi muito bom pra mim. Eu usei taping na gestação para fazer a sustentação da barriga, para ajudar. E também no pós-parto foi super importante. Eu acho que vocês devem, sim, procurar esse autocuidado e se ajudar nesse processo. Meninas, muito obrigada. Eu tô aqui com a Fábio e com a Cíntia. Sigam elas. Vocês vão conhecer. Elas me acompanharam na gestação, me acompanharam também no parto, né? Como doulas, são fisioterapeutas. Essa é a Fábio e essa é a Cíntia. Então, muito obrigada por terem aceitado, toparem estar aqui comigo. E se apresentem aí, podem se apresentar aí para as meninas. É um prazer estar aqui. A gente acompanha, né, a Isa faz tempo aí nas redes, então é muito legal. A gente se sentiu muito honrada com esse convite e falar de uma coisa que a gente gosta tanto, que é o nosso dia a dia. A gente trabalha com gestantes há 10 anos já, nós somos físio. A gente faz todo o trabalho de pré-parto e pós-parto. Nessa trajetória, a gente fez a formação de doula porque a gente sentia necessidade. A gente criava o vínculo com a gestante no Pilates, na fisioterapia pélvica. Aí elas falavam, você acompanha a gente no parto? E a gente, sim, mas não se sentia tão preparada. Uhum. E aí, fizemos os cursos, né? Tanto o curso de doula quanto outros cursos de fisioterapia em sala de parto. E começamos a acompanhar, e aí a gente vê que é um trabalho que se completa, né? Você cria esse vínculo, acompanha a gestante, atravessa com ela até depois do parto, meio que continua ali o vínculo, né? Então, eu sou mãe também. E somos mães também, né? Todas aqui tivemos 2 gestações, 2 filhos. 2 filhas, 2 meninas, uma que vai fazer 7 e uma que tem 4 anos. E você, Cíntia? Eu queria agradecer o convite também. É um prazer estar aqui com você. Eu tenho 2 filhas também, uma de 3 anos e uma bebezinha de 6 meses. A nossa gestação foi praticamente as duas juntas, né? É verdade. As 2 têm a mesma idade. Então, gente, assim, por que eu quis esse bate-papo? Porque eu sinto que tem muita gente que tem dificuldade, não preparei roteiro também com elas, tá, gente? Então, assim, eu vou pegando todo mundo aqui de surpresa. O que eu senti necessidade da gente conversar? Eu recebo muitos recados de pessoas gestantes ou mulheres até que estão tentando engravidar, preocupadas com o parto, com a gestação, com a maternidade, querendo ser leve. Isa, como ter uma gestação leve? Como ter uma maternidade leve? E eu tenho um incômodo com a questão do leve, né? Porque, gente, como vai ser leve algo que é tão intenso? Algo que é tão pesado. Né? Isso, transformador. E por pesado, gente, eu não estou dizendo ruim, tá? Eu sempre falo isso, o pesado não é ruim, mas o pesado é pesado e a gente precisa falar sobre ele, a gente precisa ser realista, né? Porque senão a gente vê, aquelas mulheres lindas nas redes sociais, grávidas, magrinhas, dispostas, conseguindo fazer tudo, treinando até o último dia. Exatamente. Sempre felizes, apaixonadas com a luz da gestação. Então eu queria que vocês começassem falando um pouco pra gente, trazendo um conhecimento pra gente. O que muda no corpo de uma gestante? A partir do momento que ela viu ali um positivo, o que ela pode esperar, fisiologicamente falando? É uma transformação intensa, né? Se você pensar, onde o corpo da mulher muda mais em um curto período de tempo. Se você pensar numa vida inteira, 9 meses é um tempo muito pequeno. Sim. Né? Então, é uma transformação intensa. E além da expectativa, né? Também, de estar gerando uma nova vida, do filho que você esperou. A parte emocional a parte também. emocional, junto com a parte hormonal. E até mesmo das estruturas do corpo, né? Então, tem o ganho de peso, o quadril. Então, assim, todas essas questões anatômicas também. Que as pessoas muitas vezes não conhecem, né? Então, conta, assim, o hormônio muda, né? Muda. Quando que começa já a mudar a parte hormonal? No início. No início. E assim, começa a se intensificar depois de 6, 7 semanas, que tem a formação placentária. Aí que as mulheres começam a passar mais mal, ter mais sonolência, às vezes vômito, muda o humor, muda o seu jeito de responder às pessoas. A mulher muda, ela se transforma mesmo. E às vezes ela tem uma dificuldade de se reconhecer, né? Fala, nossa, mas eu era tão ativa, eu nunca tive preguiça.
Aí começa a mudar. O quadril, de repente, dá uma abrida. O quadril abre, isso foi uma coisa E aí, às vezes, ela ainda nem ganhou aumenta. peso e o corpo e a calça já não tá servindo. Exatamente. Né? O corpo tá mudando, né? O volume de sangue também aumenta, não Aumenta o volume Aumenta. de sangue, corrente linfática diminui, é muito mais lenta. Então, você fica mais inchada. A celulite brota no braço, na lateral da barriga. Coisa que você nunca viu. E isso, assim, já vai mostrando como a gente não tem o controle ali. Dos horários, do que a gente Do horário que você vai ter fome, o horário que você… Que você vai ter sono, xixi, porque muitas sono. vezes nesse primeiro trimestre tem muito sono também. Então, eu acho que assim, aí entra pra gente explorar mais sobre isso, né? A questão do controle, né? Da gente não ter o controle. Então, as pessoas falam muito pouco sobre isso. E não significa, gente, que vai ter celulite, toda mulher vai ter celulite? Não, talvez não são todas. Vai ter sono? Toda gestante vai ter sono? Não, talvez não vão ser todas. Não existe essa regra. Sim, e eu acho que o problema hoje em dia é que as pessoas querem que tenha um padrão, né? Tenha o jeito de ser gestante. Então, todas as gestantes têm que ser igual. E não tem. Não, e a gente acaba se comparando. A gente fala que cada gestação é única. Às vezes, a mesma mãe, né? A mesma mulher, em gestações diferentes, vai ter experiências diferentes. Eu sou prova viva disso. Também. Porque a minha primeira gestação, elas sabem, mas vocês não. Então, eu vou, né, contextualizar. Minha primeira gestação, pra mim, eu falo que ela veio que nem uma voadora em mim, né? Por quê? Porque eu era enlouquecida pra ser mãe. E eu lembro que meses antes de eu engravidar, uma amiga minha tava grávida. Eu falei pra ela, como que é tá grávida? Aí ela falou pra mim, não é tão bom. Aí eu pensei, gente, que ingrata falar isso. pecado, Eu falei pra ela, Querendo gente, tanto. se eu tiver grávida, eu falei pra ela, eu quero todos os sintomas. Eu vou andar de top. Eu quero tudo, eu vou escrever aqui, eu quero viver todos os sintomas. E aí, quando eu engravidei, nada do que eu quis aconteceu. Nada. No primeiro exame, eu já tive ali um susto, achei que tinha perdido. Aí tive descolamento, aí tive que fazer repouso, aí tive que não sei o quê. Aí cada hora era uma coisa. Eu lembro que a gente tentou fazer físico. Eu tentei marcar, não conseguia. Então, assim, nada do que eu queria fazer, eu consegui. E aí, paralelo a isso, eu engordei muito mais do que eu achava. Achava que eu ia ser aquela… Porque eu engravidei na época que eu tava mais magrinha, tal. Tinha acabado de casar, E eu achava que eu ia ser aquelas grávidas lindas. E eu não gostei de mim grávida. Eu tinha espinha, meu cabelo ficou feio, minha pele ficou feia. Eu me sentia horrorosa. E eu lembro que uma amiga minha engravidou na mesma época que eu. Gente, ela é aquela Tava grávida… plena. Sabe a grávida modelo? É ela. Braço sempre fino, bonita, cintura. magra, bronzeada. Qualquer roupinha que coloca com a barriga fica sempre perfeita. bem, sempre bonita, não preocupava com alimentação e sempre bem. Nossa, linda. Até agora ela tá grávida do 3º filho. E ela, tá com 36 semanas andando de bicicleta com os filhos. Assim, ela não fala que ela tá grávida. Ela ama estar grávida e ela fala, eu amo estar grávida. Eu falava, meu Deus do céu, essa dádiva não cai em mim, né? É um ET, né? Então, assim, a gente compara muito. E a gente vai vendo que cada um sai de um jeito. E quando o negócio começa a fugir do nosso controle, eu acho que aí entra um ponto importante, que o emocional vai ser abalado com essa perda de controle, né? Existe isso. Você falou uma coisa interessante. Esse tem que ser leve, com base em quê? Você tá se comparando? Você criou uma expectativa de rede social ou de uma amiga, de alguém que você viu grávida? Porque, gente, a primeira gestação, ela vem como uma voadora. Não tem como. A gente percebe a mulher mudando da primeira consulta, às vezes ela vem com 13, 14 semanas, de um jeito. Já idealizando parto, quarto, vai passando, vai caindo a ficha, o corpo vai transformando. Você se transforma de um jeito e, assim, aceitar essa transformação, entender que é um processo temporário. Seu corpo tá ali para isso, você vai engordar mesmo. Não tem como não engordar. Umas mais, outras menos. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Sim. O importante é a saúde do seu bebê, né? Eu sempre pergunto, você tá com diabetes gestacional? Não. Sua pressão arterial tá boa? Então tá. Então tenta evitar os excessos. Mas engordou 10, 12, Se 14. permita, estão se permita, bons. né? Então, não se comparar, mas a minha amiga engordou 6 quilos. Gente, é raríssimo quem engorda 6 quilos numa gestação. 6 quilos é só de sangue, placenta e bebê e volume Quanto que você engordou na sua? 21, a primeira E na sua? gestação. 20 as duas. Eu engordei 27 nas duas. E na segunda, eu não 14. quis saber. Na segunda eu falei pra minha obstetra. Eu lembro. Falei, olha, minha primeira consulta, você não foi a minha médica do meu outro bebê. Eu não quero saber meu peso, porque me trazia muita ansiedade, muita angústia. E eu tava saudável o tempo inteiro, né? E traz mesmo. Eu falei, então eu Mentir não que a gente quero. não Se eu importa. precisar mudar alguma coisa, se algum exame der uma alteração, você me avisa que daí eu vou, né, ficar mais
mais atenta, mas eu não quero saber, porque só vai me desgastar. Sim. Eu vendo todo mundo magrinho, bonitinho, e eu sofrendo por não estar. Da maturidade mesmo, pra entender que sim, você vai ganhar peso, você não vai se sentir bonita, e é assim mesmo. Depois você vai correr atrás. Não adianta você querer. Agora, a coisa mais importante é a saúde sua e do seu bebê. E aí, criar algumas estratégias, né? Se você começar a ficar muito preocupada com isso, às vezes a gente vê a gestante que vem desesperada. Ai, tô ganhando muito peso. Começa a fazer excesso de exercício e dieta restritiva. O que acontece? O neném não ganha peso, líquido diminui. Olha que importante. Aí vai pra repouso. Aí piora. Aí você descobre que ela tava se excedendo com medo desse ganho que tava acontecendo. Então, isso é uma coisa que a gente vê muito, essa preocupação, esse excesso de preocupação. E vocês que têm muito mais contato com gestantes, né, do que eu. O que vocês acham que é, assim, a principal preocupação ou angústia? Qual que é a principal queixa em comum das gestantes? Se você tivesse que falar, o que você mais vê? Medo de estar tudo bem com o bebê. A gente fez uma pesquisa esses dias no nosso Instagram. A maioria falou medo de estar tudo bem com o bebê, que é um medo mesmo. Eu, morria de medo. A cada ultrassom, eu quase não dormia à noite pro ultrassom seguir. Preocupação do bebê saudável. Bebê saudável. O parto, né? Principalmente as que querem o parto normal. Elas às vezes têm medo da dor do parto, medo do parto em si. E qual foi outra coisa que a gente viu lá? A gente colocou o medo das lacerações vaginais, né? No parto normal. Mas foi uma taxa bem pequenininha. Eu acho que o medo também de não dar conta, de não ser uma boa mãe, gera essa angústia, assim, mais pro final. É isso que eu ia falar, assim. Como na gestação, a gente tem tanta preocupação com a gestação e o parto. Como se acabasse ali. Só começa. Tipo, acabou ali. Eu lembro, gente, eu passei minha gestação inteira preocupada se eu ia conseguir o parto normal ou não. E aí, no dia, a hora que no hospital, a Fábio tava comigo, e a hora que a médica olhou pra mim e falou: Isadora, nós vamos pra uma cesárea agora. Sem opção. Que merda! Como se aquilo fosse mudar a minha vida. E daí passam os dias, né? Depois do parto, chorei alguns dias porque eu não tive o parto normal, mas, sei lá, 1 mês depois, hoje, 8 meses depois, 9 meses depois, o que é o parto? Perto de tudo que a gente vai vivenciar, né? Então, assim, gestantes que estão nos assistindo, né? Se preparem para o parto, se informem, né, sobre o parto, mas não façam do parto uma obsessão. Não. Sim. Uma coisa que vai fazer um tudo ou nada, do tipo, eu preciso do parto normal, porque se eu não conseguir ele, eu vou ficar muito frustrada. Vocês, como doulas... O parto, na verdade, é uma via de nascimento. O bebê vai nascer de qualquer jeito. Mas você concorda que acho que ultimamente, nos últimos anos, tá tendo um movimento muito de que o parto normal, ele é como se fosse um sucesso e a cesárea um fracasso. Tipo, a mulher que não conseguiu... existe até esse termo, ela não conseguiu conquista, o normal. É como se fosse uma conquista. Existe isso, né? Nos últimos anos mudou isso. Né? Não, e existe. E a preocupação é que, às vezes, fica essa frustração. A pessoa, ao invés de estar feliz que o bebê ficou bem, nasceu tudo bem, que a cesárea, querendo ou não, salva vidas, né? É quando bem indicada. Exato. Né? Fica frustrada porque não conseguiu, né? Que essa palavra não é legal, mas assim, que não deu certo o parto normal. E isso acontece mesmo. Até elas fazem uma visita no pós-parto, né? E eu falei, gente, tô muito frustrada que eu não consegui o parto normal. E aí depois, quando passa, né, que a gente sai daquela nuvem de hormônios e de tudo, a gente olha, tipo assim, hoje, quando eu engravidar o 3º filho, nem vai passar na minha cabeça o que parto. Pra mim, eu já entendi que o parto vai ser o que tiver que ser naquele momento. Eu vou esperar o bebê dar os sinais de que ele quer nascer e eu vou ver o que tem que ser. Eu perdi aquela ideia, aquele fascínio. E eu acho até legal que exista esse movimento para valorizar o parto normal diante de uma cultura tão cesarista, né, que a gente vive no Brasil. Isso. Mas a gente precisa achar esse equilíbrio até que ponto a gente tem que valorizar ou parecer que ele é o desejado, não é? Eu sempre pergunto o que motiva o seu desejo pelo parto. O motivo da pessoa querer o parto normal tem que estar aberta para a experiência, sem saber o desfecho dela. Então, é importante, sim, você escolher uma equipe. Tem que ter um médico que tenha mão de parto, que faça parto. A doula é uma peça fundamental, na nossa opinião, que vai estar ali para segurar na mão, para mim, gente, a primeira até gestação pra lidar com uma situação de frustração. Poxa, não deu certo. E para ser suporte mesmo, para ser suporte. É alguém que tá ali, principalmente, como a Fábio falou, a gente cria esse vínculo com a gestante desde... A gente então, assim, é uma pessoa que ela olha ali e ela sabe que pode, né,
confiar, que tá lá pra apoiar também. E que tá em contato com tantas outras gestantes, que eu acho que essa troca é muito importante, né, na gestação. E assim, você ser respeitado, entendeu? Você entender, você foi para uma cesariana, seu bebê tava com sofrimento fetal, ele tinha feito mecônio, o batimento estava alterado. Então você foi levado em consideração. Não foi você simplesmente chegou lá e foi para uma cesárea, tua médica só apareceu no centro cirúrgico, nem explicou nada, né? Então, acho que isso que as mulheres têm que entender. A gente precisa achar esse equilíbrio, que não é assim, o parto normal, ele é o perfeito e a cesárea, ela é horrível, como se existisse o jeito ideal, né? Não. E a gente o parto humanizado, ele não é bem, né? E que as pessoas têm a ideia do parto humanizado é o parto em casa, numa banheira, sem nada, e não é isso, não é? Não, a humanização é respeitar as vontades da mulher, né? E respeitar não só as vontades dela, mas da mesma forma, quando tiver alguma indicação específica, explicar, falar o porquê que tá acontecendo, manter ela informada. Esses dias né? eu vi uma taxa de que 20% dos bebês vão precisar de cesarianas para nascer, né? Então, vão precisar de uma cesariana. Você querendo, você tentando, você lá passando por horas e horas e horas de trabalho de parto, tem situações que vai precisar de cesariana. Agora, assim, também não dá para julgar a mulher que não quer o parto. É isso que a gente precisa entender. Trazer esse foco pra mulher. Isso que é a humanização. Ela é respeitar a vontade dela. Aqui que é o Se parto ela quer forte, cesárea, aqui que a cesárea é a de desinformada. Não é. Muitas vezes essa mulher tem um histórico, tem alguém, não conseguiu ressignificar e não quer passar por aquilo, mesmo tendo tudo favorável. E a gente precisa respeitar. Então, preparar para o parto é você fazer o que está no seu controle, mas entender que no dia, ali na hora, as coisas nem sempre vão do jeitinho que você imaginou. Então, a gente não pode idealizar, né? Uma coisa que me chamou a atenção uma vez, agora você falou isso, me deu um estalo, que eu lembrei de um recado de uma seguidora. Que ela tava sem saber como agir, que ela queria o parto normal, mas o marido queria que ela fizesse cesárea. E aí eu queria saber de vocês que acompanham muitas gestantes. Vocês já vivenciaram isso? Isso existe mesmo? Existe. O marido querer definir a via de parto? Já. A gente já acompanhou um caso que a gestante estava lá horas em trabalho de parto e aí foi para cesárea porque o marido cansou. Como assim? Você lembra? Ele cansou. Mas aí ele falou, ele definiu? Como foi isso? Porque passou a madrugada toda e aí ele tava cansado, ele cansou e vai pra cesárea. Ou se não, vira e fala assim na fisiopélvica: não vai estragar meu parquinho não, né? Vocês tão... Isso existe. Existe. E, gente, contextualizando, tá? Isso é muito inadequado. Isso é muito errado em relacionamentos. Porque eu acho que assim, aqui eu quero sempre abrir os olhos das mulheres, né? Ajudar. Então, eu sou aquela que fala a verdade nua e crua, né? Se você tá num relacionamento onde existe esse tipo de diálogo, isso não é legal. Isso não tá te colocando no centro, ainda que seja disfarçado de um jeito sutil. Ai, amor, mas eu te falo com tanto carinho, não estraga lá embaixo, não faz isso. Essa é uma decisão que é da mulher, não é? Sim. Não, e assim, se fosse igual no outro caso, se fosse pra alguém tá cansada, teria que ser a gestante. Né? E tava tendo contração a noite toda. Conversa, olha, tá indo bem. Ele pode dormir, ir pra casa descansar, a gente tá aqui com você. Mas aí, tipo, o pai da criança, o parceiro da pessoa, minou completamente a confiança. Sabe quando brocha ali, a mulher que tava ali motivada a continuar, de repente, fala: e se acontece alguma coisa? Vai falar que ainda foi culpa minha. Eu que insisti. Então a gente vê muito isso. Você tira, né, a força dela pra ela decidir. Ou senão a frase: eu tô aqui porque ela quer o parto, mas não quero parto de todo jeito, não, a qualquer custo. Aí eu falo: existem parceiros que têm essas falas? A gente fala: nem a gente, não existe parto a qualquer custo. A gente quer que o bebê nasça bem também, com certeza. Existe uma dinâmica, um trabalho da mãe e do bebê. Muitas e muitas vezes precisa de uma cesariana. A qualquer momento, se ela se sentir cansada, não quiser, a cesariana é bem-vinda. E acho que essa também é uma confusão das pessoas, né? Existe uma ideia, até uma vez eu recebi um recado de uma doula meio agressiva. Pra mim, assim, as pessoas criam a ideia de que a doula, ela tá lá pra fazer, pra garantir que o parto seja vaginal, né? Que seja um parto normal. E não. Não é? A doula, ela não tá ali pra te fazer a qualquer custo ir pra um parto, pra um tipo de parto. De maneira nenhuma. Isso é uma violência obstétrica, você obrigar. Ela queria, assim, uma analgesia, eu não hora que a mulher mais, pediu, a hora que a mulher fala: eu quero. E ela tem que ser respeitada, né? Então, assim, o papel da doula não é... A doula tá lá pra atender as necessidades e as vontades da mulher. Não pra impor uma vontade.
A gente faz um trabalho antes para explicar que é um processo doloroso, que não é fácil, que cansa, que durante o parto ela vai querer desistir, ela vai querer na primeira dor forte ir pra cesariana. Então não é assim que no primeiro momento de vocês, a gente eu diria já vai... que é conscientizar a pessoa sobre o que é o parto, né? Porque igual eu mesma, eu não tinha… só contextualizando vocês, a gente faz todo um trabalho, né, durante a gestação com elas. E mais perto do parto, a gente tem um encontro, que é o marido, o pai, a gente e elas, para falar sobre o trabalho de parto. E aí, nesse encontro, elas contam detalhes. Olha, como é assim, essa hora cada desse fase. jeito. Quais são as fases. Que a gente tem uma ideia, e eu acho que é geral, não é só eu, que não é eu era tão leiga assim, meio que do filme, né? Tipo, como que é o trabalho de parto. A bolsa estourou, tchá, caiu Vai a água, correr. sai pro Vai hospital, correndo. vamos pro hospital. E Chega lá, fica presa na maca. Fica naquela cama, daquele jeito, e faz força, e sai o bebê. A gente tinha essa ideia, né? Então, assim, o acompanhamento é muito mais do que o dia do parto. Desde o primeiro dia que você tem contato ali na gestação, que você tem todo aquele, né, amparo. Eu fiz pilates com elas, eu fiz fisioterapia pélvica com elas. E eu acho que ali a gente já está aprendendo muita coisa. A gente já está aprendendo, conhecendo o nosso corpo, aprendendo sinais. A própria fisioterapia pélvica, assim, é uma coisa que pra mim foi super… Eu nunca soube que era daquele jeito, né? Então, assim, é importante a gente… Só continuando o que você estava falando do encontro e com o pai, o acompanhante, que o legal desse encontro é a gente explicar também, tirar aquela ideia da dor como sofrimento. Né? E isso é muito importante para o acompanhante também. Porque, querendo ou não, o pai lá naquele papel, ele tá lá, a minha mulher tá sofrendo porque o meu filho vai nascer e ele não sabe o que vai fazer. Né? Então, explicar para eles também essa questão das fases do trabalho de parto e que a dor da contração, ela faz parte desse processo, né? É uma dor que vem para ajudar. É ressignificar a dor, isso, né? E tirar aquela ideia que a mulher está sofrendo, né? Ela está passando pelo processo do trabalho de parto, que não é fácil, mas que faz parte. Que se transformam pro bem, né? Que abraçam a causa, que fazem força junto, que faz tudo para aliviar, quer aprender as massagens, que precisa até no nosso encontro. Eu lembro que eu dei risada, né? Que elas estavam falando, aí leva uma muda de roupa, não sei o que, para dar banheira e tal. Aí no dia que eu tava preparando a minha mala pro hospital, o Gabriel, e a minha roupa pra banheira, você pegou? Aí eu falei pra ele, mas você não vai entrar na banheira, né? Se for precisar. Como não? E tipo assim, ele ele queria a muda de roupa pra ele também, porque ele queria viver tudo aquilo. Então, assim, é importante a gente ter esse entendimento que, assim, existe uma impotência do homem diante do parto, que ele não pode, né, fazer por ela ali, né? E ele não consegue mudar aquele cenário, mas ele consegue melhorar. Nossa. Ele consegue ser participativo, né? Gente, e transforma o casal. É uma coisa linda de ver. Quando o pai, ele entra ali no parto, realmente participando da maneira dele, ele sente junto, é incrível. Assim, às vezes eles falam, eu não posso ver sangue, eu não quero ver nascendo, eu não vou ficar vendo a cirurgia. Aí o que acontece? Na hora ali, transforma. Hora que vê, tá vendo o campo cirúrgico, tá segurando o neném. Corta o cordão. Corta o cordão, tá segurando a mulher, botou o pé dentro da banheira. Então, essa comunicação, essa sintonia do encontro pré-parto, de estar por dentro da gestação com a mulher, ela se sente muito mais forte de ter alguém ajudando do que alguém do lado falando, tá vendo? Pra que sentir dor? Falei que era pra ir pra cesárea já desde o começo, que a gente já ouviu falar. Mas isso. Aí eu acho que a gente cai um pouco no que a gente tava falando do emocional da gestante, né? Eu sou da opinião, gente, que eu acho que toda mulher grávida tinha que fazer terapia. Na verdade, todo mundo tinha que fazer terapia, mas a mulher grávida, eu acho que tinha que ser obrigatório fazer terapia. Porque tá vindo uma série de mudanças na vida dela que não tem como você se preparar. Gente. Não é? A gente não prepara, não tem como preparar, não dá pra falar. Quando a gente fala, parece que a gente não tá falando, não é real. Nessa questão psicológica do puerpério, mas é aquilo que você falou, já começa da maternidade, esquece puerpério. Tipo, tem 9 meses que o Felipe nasceu, não deve mais ter nada hormonal. Eu olho pra uma grávida de primeira viagem, eu penso, nossa… Força, amiga, força, coragem, eu tô paciência. aqui hoje, 7 anos quase depois da minha primeira, eu não consigo nem imaginar tudo que eu bati com a cara na porta pra aprender, mas pra entender. Não é? A gente tinha que ter esse… A gente precisa entender. Eu vejo assim, que as gestantes que estão nos assistindo, ouçam o que eu tô falando, assim, do fundo do coração. Esquece passar 9 meses só pesquisando sobre o parto que você vai fazer, sobre o curso da amamentação que você vai fazer.
se prepara para a maior doação da sua vida. Exato. Se prepara para um negócio que é uma transformação. Então, quando eu falo que é pesado, né? Quando eu falo assim, gente, não tem como você leva um negócio que é pesado. Não tô falando que é ruim, mas é muito intenso. É intenso, não é intenso. É que às vezes as pessoas duvidam da minha fala, porque eu sou intensa com tudo. Entendeu? Eu sou intensa. Então, já aconteceu de as pessoas me encontrarem e falarem, Isadora é intensa. Isadora é muito intensa. Só que, gente, não é. Tudo bem, eu posso ter sido intensa antes na minha vida. Mas a maternidade é intensa. Ela só não é intensa pra quem não vive. Ela, tipo assim, viver ela, fazer aquilo ali. Porque é intenso. Agora eu tô numa semana que eu não sei se é dente, não sei se é salto, eu já não sei mais o que é. Eu já desisti de tentar entender. Eu só sobrevivo, um dia de cada vez. Assim, o Felipe, ele acorda a cada 40 minutos, engatinhando na cama. Eu saio do quarto, quando eu olho na babá, ele já tá assim, ó, sentado. E tá agitado, e tá tudo bem, eu já sei que passa. Mas no primeiro filho, eu não sabia dessas coisas. Então, existe uma angústia ali, né? Depois, na hora que o bebê igual nasce. parto, né? A Cíntia, por exemplo, ela amamenta com a mão nas costas, de bananeira. Mas não quer dizer que não é intenso. Pra ela. Entendeu? É bem isso. Não, e o que eu ia falar também, que essa história do leve, né? Que tem gente que fala, o segundo filho é mais leve, a segunda maternidade é mais leve. Não é que é mais leve, não a gente é que é mais leve, é porque a gente já tá... É isso que eu ia falar. Continua sendo intensa. Leve. Já viu esse filme uma vez, você sabe que Você já as coisas... sabe que Você é já daquele sabe os jeito. caminhos, porque você já teve aquela, né? Você já quebrou muito a cara, então você já sabe como que é. Mas então, não que seja mais leve, ela continua sendo intensa, mas você já sabe o caminho. Não, e é até mais puxado, porque daí você tem o outro, e aí você tá lá, um quer mamar, o outro quer brincar de Lego, e você tá ali nos dois. Aí vem outras preocupações, outras culpas. Isso, e a gente precisa, eu acho que esse é importante, esse bate-papo, é por isso, por falar assim, gente... Para de focar que você não tá magrinha do jeito que você queria, você não tá leve do jeito que você queria, você não tá... que a gente vê, e assim, Instagram, gente... vida, é uma fração. É uma coisinha ali, é o que as pessoas querem que você veja. Ainda que elas sejam muito transparentes, é só o que ela tá confortável em mostrar, né? Então tem muita coisa que não vai estar ali. E ainda, igual assim, essa minha amiga, não é que ela mostra no Instagram, ela de fato ama estar grávida, e ela fica linda grávida, ela fica mais disposta, e ela adora. Eu nunca vou entender isso. Pra mim é libido, eu acho isso, pra mim é um... Nossa, eu falo, meu Deus, aproveita. Você é um milagre da natureza. Então, assim... ainda que não seja fingimento, ainda que não seja o Instagram, que não seja a vida real, né? Que a gente fala, a vida ali não existe, a vida real. Ainda que seja no teu lado ali. Minha irmã, eu e a Gabriela tivemos gestações completamente diferentes. E, várias vezes eu me peguei assim, gente, a Gabriela não é possível, ela não me conta. Ela não tá contando. Eu lembro que um dia a gente conversando, e a gente tava falando de vida sexual, e aí uma seguidora me mandou assim, Isa, como faz pra vida sexual, grávida, depois dos filhos? E aí eu lembro que eu coloquei algo do tipo, se você souber, me conta também, né? Porque eu não tenho. Sim. Aí a Gabriela mandou assim pra mim, nossa, mas mudou a tua vida sexual? Não. Aí eu fiquei, uns 3 dias pensando, gente, a dela não mudou, ela não tinha, então. Não, porque dela é a exceção. Então, assim, é exceção, e a gente precisa ter esse entendimento, né? Falta esse preparo. A vida, claro que muda. Então, assim, se tudo mudou no corpo da mulher, é ilusão a gente achar que a vida vai continuar tranquila. Acho que você fazer sua parte, independente do resultado, é uma coisa que acalma. Por exemplo, você não vai comer muito açúcar, você não vai tomar bebida alcoólica, você não vai ficar sedentária. Tenta ter uma gestação saudável. Se você engordou 12, 15, 20, porque você se excedeu... Você tenta fazer o seu melhor. Não é porque você fez de um jeito e você ficou daquela forma que daí você vai se comparar, entendeu? A mesma coisa o parto. Se você sabe que tá ao seu alcance. Isso foi uma coisa que trouxe um pouco de consolo ali no meu parto. Eu lembro que eu fazia o Epinô com um dia eu fazia uma sessão com você, uma sessão com você. Aí eu lembro que quando eu cheguei, 9,5 no Epinô, depois vocês explicam aqui o que é o Epinô. E aí eu cheguei, e até 10, né? Vai até 10. Aí 9,5. Eu lembro que eu saí naquele dia, eu falei, nossa, tô pronta pro parto normal. Vai nascer, vai espirrar e vai sair e tal. Aí na hora que nasceu, foi cesárea, ele era enorme, gigantesco. Aí eu lembro que vocês, Isa, ele era um 13 no Epinô. E é isso, assim, ó. Isso que você falou é verdade. Trouxe uma paz pra mim, saber que eu fiz tudo que eu podia ter feito. Só que faltou eu me preparar, que não dependia só de mim. Eu fiquei na cabeça que era uma conta aqui. Se eu faço, eu
vai dar certo. E não é. Eu não contava que poderia chegar lá, não passou na minha cabeça que poderia chegar lá e na primeira avaliação o médico falasse pra mim: Isadora, nós vamos pra cesárea porque tem muito mecônio. Tipo, não tava no sem meu... contar que você tava se preparando pra ele nascer bem antes. Sim, eu lembro que eu falei: ai, Cíntia, em setembro esse menino já vai estar fazendo mêsversário. Eu falei que eu ia viajar e você falou assim: não, imagina. Pode ir, ele vai estar fazendo mêsversário. Pode, já tá comemorando. 41 semanas, né? Você chegou. Nasceu de 41, eu esperei ele desde o dia 3 de agosto. Eu lembro que pra mim era 3 de agosto, ele nasceu 9 de setembro. Por quê? Porque eu peguei a minha referência Sim. do Lucas. Voltando ao que a gente falou, que nenhuma gestação é igual. Uma gestação minha foi completamente em um sentido, a outra eu treinei todos os dias. Fiz tudo, sabe assim, fiz pilates, estava disposta, fazia as coisas. No último dia... Pegava o filho no colo. Com o Lucas eu fazia tudo, brincava. A gente consegue contextualizar também a questão dos quilos. Né? Porque você falou que uma ficou em repouso e outra ganhou o mesmo tanto. Eu também. É verdade, Na nunca minha tinha pensado primeira, nisso. eu falei, nossa, ganhei 20 quilos por quê? Tive sangramento, fiquei em repouso, não pude fazer exercício, não sei o quê. Fiquei ansiosa, com medo de ter um parto prematuro e tal. Ganhei 20 quilos. A segunda, Tava plena, pude feliz. fazer. Trabalhei até o último dia, fiz pilates, fiz caminhada, fiz isso, fiz aquilo. Ganhei 20 quilos. É bem isso. Então, assim, não existe fórmula, Não né? tem, Nem de gestação, nem de parto, muito menos de maternidade. É. A minha primeira gestação, eu também cheguei a 41 semanas e 2 dias. E pra mim foi muito difícil. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. E eu achei que ia vir com umas 39 semanas e 2 dias. E assim, fiz e o doula. A gente sabe que a gestação, ela vai até 42 semanas. É sabido, notório, todo artigo pode chegar a 42 semanas. É uma cultura que coloca no Brasil esse entendimento que deu 40, tem que tirar. É porque o 40 é uma data provável, né? Não que tem que nascer até aquela data. Eu lembro quando eu tava nessa espera, não vou te interromper não, vou te devolver a palavra, mas enquanto eu tava nessa espera, quando passou das 40 ali, ou 39 e tal, eu lembro que eu recebi um recado assim pra mim: você não tem medo de passar demais do tempo, tipo, e seu bebê, né? Gente, alguma coisa. isso Eu achei isso tão horrível de pensar, porque eu tava, na minha cabeça eu tava ali fazendo o meu melhor pro meu bebê, né? Sim. E aí uma pessoa fala pra mim: será que isso não é perigoso? Então assim, olha o quão importante é a informação. Porque eu fiquei com ódio desse comentário no dia, mas eu não fiquei abalada, porque eu era informada. Eu lembro que até eu tive que fazer um exame num outro médico. Ele: esse bebê tá grande demais, não é melhor tirar, não? Eu falei: que ódio do médico falar isso. Mas se fosse uma pessoa com menos informação, teria saído dali pra uma cesárea. Com certeza. Que é o que acontece, né? Fica ansiosa. E você tava falando que você tava muito ansiosa na tua espera. E assim, eu tinha apoio do meu marido, que ele é médico. E ele é muito calmo. Então, assim, médico normalmente tem muito medo do parto. Porque já viu muitas coisas não ruins. Mas ele, pelo contrário, não. Vamos, você quer o parto? Vamos. A gente ia na obstetra, a gente seguia o que ela falava. E eu ia lá, 40 semanas. Eu lembro dela fazer um toque. Ela olhou e falou: Fábio, não vai dar nem pra fazer a amnioscopia. Quer ver o líquido? Que é o que eu fiz, que descobriu. O colo tá fechado, a nenê tá flutuando. Eu fiz um ultrassom de 40, eu vi o rosto da Lara inteirinho. Não tá na hora dela. Então, aí fiz os acompanhamentos, cardiotoco. Eu tinha todos os dados reais de que ela tava bem. Mas assim, família, mãe, amigos. As pessoas que não estão nosso no mundo do parto. Tanto é que eu fiz um chá de bênçãos, que é a pintura da barriga, só com a equipe de doulas que eu tinha. E com as mulheres que já tinham parido daquela equipe. Pra eu receber só incentivo. Porque eu tava tão angustiada, com medo de, meu Deus, eu tô tomando essa decisão sozinha. E se acontecer alguma coisa? Olha como isso interfere, né? Demais. E aí, o dia que eu agendei a indução, eu falei: então tá, eu vou agendar a indução. Pra mim deu. Eu entrei em trabalho de parto um dia antes. O meu trabalho de parto não evoluiu. Eu precisei fazer o comprimido de misoprostol, que é uma indução também, intraparto ali, pra dar uma estimulada. E eu tive meu parto, mas assim, eu diria que muito, muito pela obstetra que eu tava e pelo meu marido estar o tempo todo me tranquilizando. Porque se eu tivesse uma pessoa do meu lado pilhando… E olha que você… É uma profissional que entende isso, assim. Então, é importante a gente ter essa informação, né? Agora, se vocês tivessem que dar um conselho, assim, as gestantes que estão assistindo a gente, que estão pensando no parto, na gestação, para essa ansiedade, né? Que eu acho que… Eu nunca conheci uma gestante que não estivesse ansiosa. Ainda chega um momento que ela fica ansiosa, porque vai acontecer a maior transformação da vida dela e ela fica ansiosa. O que vocês acham, pela experiência de vocês? Vendo, né, as gestantes que vocês já acompanharam, o que pode ajudar nessa ansiedade?
se informar, né? Porque uma pessoa Informação informada, né, é tudo. E planejar e não idealizar. A gente fala muito isso nos encontros também. Às vezes a pessoa idealiza muito uma coisa Eu e idealizei não dá certo, demais. ela fica muito frustrada. Então, ter vários planos. Pode ser um parto normal, assim, assado. Mas pode acontecer isso, e também tá tudo bem. Como pode acontecer isso, e eu tô preparada pra isso também. Visualizar, né? Imaginar, não, se não der Plano certo o A, parto, plano B, plano eu vou pra uma C. E acho que cesárea. também encher o tempo com autocuidado. Não é uma coisa? Por Sim, exemplo, assim, a no Clay final. foi muito participativa no meu autocuidado nisso. A acupuntura a gente fazia no finalzinho, massagem, Tirar o foco. taping, tirar o foco, Tirar o fazer foco. coisas. Eu lembro que você pega- falou pra mim, Isa, vai passear. Porque como o meu primeiro foi prematuro, qualquer coisa que eu senti, eu já achava que era trabalho de parto. Eu não sei quantas vezes eu registrei as contrações. Eu cheguei a me arrumar pra ir pro hospital e aí parava. Eu falava, gente, não é possível. Então, assim, mas porque eu tava muito naquele foco de vivendo só aquilo. Então, se ocupar, né? Sim. Se Eu distrair. lembro assim, eu tentava marcar encontro com alguma amiga que podia à tarde. Arrumar armário de casa. Colocar algum projeto que você queria há muito tempo. Escrever alguma coisa. Arrumar pasta de computador. Sabe, coisas que você nunca tem tempo. Assim, qual que é o lado bom que eu ainda tô grávida? Então, eu tentava fazer isso. Acordei, tô grávida. Ainda tô grávida, o que dá pra eu fazer? Que o meu neném ainda não nasceu. Porque daqui a pouco vai nascer. E aí eu você não vai mais ter tempo de fazer essa nada. escolha, né? Então, tentar olhar o lado bom. E aceitar que vai ter dia que você vai só chorar. Vai ter. E é legal E é normal também. isso, né? E eu Sim. acho que assim, a gente coloca tanto. Eu falei disso agora no outro episódio com a Mari Bernini. A gente fala tanto sobre, assim, ó, colocar como errado os sentimentos ruins. Então, a gente tá vivendo numa época onde tem que estar tudo sempre bom. Eu tenho que estar feliz, eu tenho que estar alegre, tem que estar bom, tem que estar dando tudo certo. Eu não posso sofrer, eu não posso chorar. E aí fica assim, chorar é errado. Não, eu tô chorando, vou fazer alguma coisa pra me ocupar. Eu tô não sei o que, não, eu tenho que fazer não sei o que pra não sentir isso. E, gente, sentimentos negativos existem. A gente precisa estar preparada para isso. Existe problema, existe frustração. Vive isso. Eu não me envergonho de falar que eu fiquei frustrada, né? Em relação ao parto. Eu falo, ninguém gosta de falar sobre isso. Eu fiquei frustrada. Chorei vários dias. E eu falei pra gente, eu não vou mentir, Rolê. Eu tô frustrada porque eu não consegui. Então, assim, a gente precisa entender que os sentimentos negativos, eles existem. E as nossas experiências, elas não são maiores, menores, melhores ou piores, porque existem esses sentimentos. Então, tá ansiosa? Chora. Não, e outra coisa que essa dica que a Fábio deu de você se ocupar é legal também, porque às vezes tem gente que fala assim, relaxa, esquece, que aí entra em trabalho de parto. É a mesma coisa você falar pra uma mulher que quer engravidar, uma tentante, falar pra relaxar que Sabe engravida. que eu gravei um episódio já com tentante, né? Com a história de uma moça que tentou 9 anos engravidar. Nossa. E uma das coisas que a gente falou é isso. O quanto essa fala é tóxica. Relaxa. A hora que você desencanar, a hora que você desencanar, você engravida. E a mesma coisa no é final. por isso, você tá não, muito relaxa, nervosa. Você tá chocando o ninho, relaxa que daí vai começar as contrações. O parto começa com a cabeça, também é uma frase que falam que a gente fica se culpando enquanto… Porque, na verdade, é o tempo do bebê. Sim. Às vezes o bebê é 41 semanas e 2, 4, 3, 4, 5, 6 dias. Não é a cabeça tua que tá segurando. Daí a gente fica ansiosa, achando, meu Deus, não tô entrando em trabalho de parto porque eu tô ansiosa. Aí a gente Na fica verdade, culpada. Não, Agora, pra gente finalizar, uma pergunta que eu sempre tive, eu nem sei se eu já fiz essa pra vocês, né? Sintam-se confortáveis e falar, não, a gente não quer essa bucha de homem pra não gerar polêmica. Mas eu sempre ouvi, assim, toda mulher foi feita para parir. Toda mulher tem potencial de parir. Mas eu também já ouvi de pessoas do tipo, não, tem mulheres que o organismo não evolui, o trabalho de parto não evolui, ou o bebê é muito grande. Por exemplo, no meu caso, eu fiquei com esse questionamento, assim, o Felipe era muito grande, né? Ele nasceu grandão, 4 quilos, 130. E aí, tipo, eu acho que… Até foi… Não lembro se no hospital foi falado. Eu lembro de alguém falar que era uma desproporção… Cefalopélvica. Tinha, né? Eu lembro que alguém falou isso. Talvez ela não tá dilatando tanto por causa que é uma desproporção. Porque dele falaram não encaixa isso. e aí não… Então, assim, isso é uma coisa que eu acho que pesa muito. A gente fazer essa afirmação. Toda mulher foi feita para parir e conseguir.
Mas aí é que não conseguiu, então, Não, né? não é- Como é que assim- vocês interpretam? O que vocês pensam sobre isso? pra O gente que essa finalizar? frase quer dizer? Que fisiologicamente, todo o corpo da mulher, ele se prepara para um parto vaginal, né? Tanto é que o quadril fica mais largo, a vagina fica mais inchada, muda completamente essa região, né? Aham. Preparando para um parto vaginal. Mas não quer dizer que todas vão conseguir, Ah, tá. entendeu? Mas é porque, assim, existe dentro da natureza aquela porcentagem que teria algum problema. Entendi. Então, antes de ter um pré-natal, né, evoluído, igual a gente tem hoje, os acompanhamentos de ultrassom, as cesarianas, né, em casos de urgência, o que acontecia? Um aumento de mortalidade Aham. neonatal. Muitas crianças também com alguma dificuldade, depois com problema sofrimento. depois. Exatamente. E a cesárea veio depois, né? Então, Aham. assim, só que a gente só consegue saber no processo. Você não consegue olhar e falar, você Essa não tem daí tem quadril. cara de que não. Ah, tá. Tem bebês de menos de 3 quilos que encaixam de uma maneira diferente, vão nascer num expulsivo mais demorado. Tem bebês de 4 quilos, 4 quilos e 100 que nascem de partos normais, naturais, tranquilamente. Então, a gente não pode afirmar que a mulher não é capaz. O corpo dela foi feito. Existem situações Em que aquilo foge. em que Então não é foge. uma regra, o né? bebê, às Não. vezes, não passa na cavidade pélvica, tá mal posicionado. Às vezes o queixinho do bebê O tá mal cordão do posicionado. bebê tá comprimido a hora que vem a contração, né? Eu acho que o como que chama? Felipe. O Felipe, ele realmente, você tinha contração e ele não descia pro canal. Tanto é que você começou a ter contração. O que aconteceu? Ele entrou em sofrimento, fez o mecônio, o coração mudou e não evoluiu a dilatação. Você ficou um tempão no 3, né? Foi, porque ó, quando eu tinha ido na médica, um dia antes eu tava com 2. Aí no outro dia começou as contrações, tipo, meio-dia. Eu cheguei no hospital 11h30 da noite. Ela foi fazer meu exame 1 da manhã, meia-noite e pouco. E eu ainda tava, tipo, com 3. Então, assim, eu fiquei o dia inteiro. E quando eu fui pro hospital, eu já tava com contração a cada 3 minutos, 2 minutos, né? Então, assim, ela até falou, Fábio, se tivesse nascendo, se a gente tivesse no com 10, 10, a gente ia seguir. Porque, né, não era uma situação, assim, de extrema... Era urgência, mas se tivesse em vias de nascer, ela ia seguir. Mas não tinha evoluído, ou seja, ele não estava conseguindo realmente descer. Então, talvez Não o tem parto normal para você e para ele, daquele tamanho, naquela posição, não é. Então, a gente realmente não pode afirmar assim. eu acho toda isso mulher importante a gente nasceu trazer, porque parto. hoje em dia a gente vê, muita gente se informa através do Instagram. Muita gente vê posts tipo, toda mulher foi feita para parir. Toda mulher é capaz. E aí ela se sente. Isso rolou em mim, assim. Eu ia meio que como uma obrigação do tipo, tem que dar certo, senão que mulher que eu vou ser. Não. Né? Que mulher vai. Por que de todas da natureza o meu que não vai ser, né? Então é importante a gente entender isso. Ter potencial para fazer não significa fazer com sucesso. Né? Eu acho que talvez seja um jeito da gente achar um meio termo aí dessa frase para ela não ser tão generalizada. E também aceitar Não, a e sua aí, história, né? poderia entrar um parto a qualquer custo, né? Que é aquilo que a gente falou que ninguém quer. Aham. Igual, na minha primeira filha, eu tive a placenta prévia, que é quando a placenta tá baixa. E entrei em trabalho de parto, tava marginal, né? Que é um tanto que a gente pode tentar o parto normal. Mas chegou num tanto de dilatação que a placenta começou a descolar. O médico virou pra mim e falou assim, Cíntia, vamos pra cesárea. Depois ele falou, olha... E é se a horrível, gente né? Dava um outro insistisse- podcast a gente falar sobre essa frustração, não Se a é? gente Acho que tinha que ter um outro insistisse, E ela tema. trabalha com isso, sabe? Aham. Ela tava nessa expectativa também de, poxa, sentir, É. viver. Mas foi tão importante quanto. Ela viveu isso. E a gente atende muitas mulheres que passam por isso. Se preparam e na hora… Na do Lucas, eu não tive muita frustração, porque como foi prematuro, eu meio que eu não olhei pra isso. Foi no susto, aham. Foi. E eu, tipo, nossa, só dele estar lá comigo tava bom. Eu não tive esse processo. Na do Felipe, eu tive o processo, mas eu achei que seria muito mais intenso. Eu achei que duraria muito mais. Eu acho que eu chorei, sei lá, umas 2 semanas. Mas Quando eu será pensava que- sobre hoje, eu tenho total paz com isso, entendeu? Hoje eu não tenho nem um pouco aquele sentimento de, eu queria ter E tido. é um misto com o puerpério, né? Com a queda Essas hormonal. duas semanas, Isso, e ainda tava, tipo, eu fiquei doente. Então, eu fiquei chorosa ali com essa situação. Porque daí você também pensou naquilo, se eu tivesse feito parto normal, não estaria sofrendo tanto, tá doente. tá com o Isso era uma Lucas. coisa. Isso Eu você sentia, queixava toda muito hora eu me também. queixava, era que eu tinha que atender o Lucas e eu sentia dor entendeu, da na cesárea. cicatriz. Então eu pensava assim, A dor te merda, lembra, se eu né? tivesse feito normal, eu não ia estar assim. E nem é assim, porque tem gente que às vezes tem alguma dor também, Sim, né? se leva um ponto, fica Aham. incomodado. E
E aceitar a história, tipo assim, aceitar o teu parto, a história do teu parto. Você é o que você é hoje pelo que você viveu. Então, se você foi respeitado, o que dá muita revolta, que a gente bate muito nessa tecla da mulher se informar, é para ela conseguir entender, não deixar ninguém minar o desejo, a vontade, ela buscar a história dela, ela às vezes Tirar o protagonismo dela. Então. E aí, independente do que acontecer no final, se você foi respeitada e é você isso tem que importa, consciência, bem isso. você aceitar a tua história e falar, não, era pra ser assim, por algum motivo. Exatamente, né? Não ficar, né, naquela coisa de questionar. Gente, é isso. Muito obrigada. Passou aqui, eu falo, dava pra gente ficar aqui umas 10 horas falando, eu né? Nem vi também passar. Mas é isso, gente. Espero ter ajudado. Gestantes, meninas que estão aí já quase ganhando bebê ou que estão querendo engravidar e querem se preparar para isso, conheçam o trabalho delas, vale super a pena. Eu acho que a informação é o principal ali e suporte emocional também muito importante, né, nesse processo. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigada. Sim, obrigada a você. Obrigada. E fica então, né, como um resumo da nossa conversa, que cada gestação é única, não se compare e cada parto tem a sua história, né? E Por mais que a gente sua se prepare, história. cada parto tem a sua história, cada via de nascimento é importante também. É especial. É especial, então aceite. É bem isso. Muito obrigada, gente. Obrigada.